amigos, vamos continuar aí com a segunda parte da aula, depois do intervalinho que a gente deu. E a gente estava falando aí da Grécia Antiga, né? Do direito na Grécia. Perfeito, esse foi o tema que a gente estava abordando aí na primeira parte da aula. Então, vamos retomar esse tema e tentar finalizar ele o mais breve possível, ok? Então, quando a gente fala aí do direito na Grécia, né, à época, a gente já temos leis nesta época, né? A gente já vem falando aí a gente veio falando de uma formalização em código, e a gente já vem falando aqui, nesta época, de elaboração de normas, de elaboração de lei. Você já começa tendo um compêndio, que a gente chama, né, jurídico, uma formatação de normas jurídicas, efetivamente já pensando aí num regramento em sociedade, ok? Só que naquela época, né, as leis eram consuetudinárias, o que significa dizer, eram leis regidas pelos costumes da época, ok? E a gente tem uma norma, né, que é consuetudinária, que é regida por costumes. A fila, por exemplo, não existe em local nenhum, né, que diz que efetivamente é um regramento em sociedade de extrema relevância pegar fila, mas não existe um regramento dizendo que, olha, quando você jogar num local que tiver bastante pessoas, você deverá ficar um atrás do outro. Não existe isso. Perfeito? É um direito consuetudinário, é um direito que vem se aprimorando com os tempos. Então, isso é importante para nós, porque a nossa legislação, a gente veio também, né, aprimorando ela com o passar do tempo. Então, a Grécia, ela vem evoluindo, né, a Grécia Antiga vem evoluindo aí com o direito, em decorrência aí dos seus usos e costumes, o direito consuetudinário, ok? E aí, esse direito consuetudinário, ele é aplicado aí pelo Conselho dos Anciãos, aquelas pessoas que eu comentei com vocês, né, o Tribunal dos 70, que são pessoas que têm mais experiência de vida. Então, eles pegavam os usos e costumes da época e aplicavam aí os direitos consuetudinários, né, eram aplicados aí pelos anciãos, as pessoas com maior vivência de vida. Aí tinha o Draco, né? Quem que era o Draco? Perfeito? O Draco era o próprio legislador, ok? Ele estabeleceu as primeiras leis escritas, né? Da antiga Grécia. Essas leis eram tão severas que o nome Draco é empregado na expressão moderna. A gente utiliza até hoje essa expressão, né? A lei draconiana, lei draconiana, que significa uma lei excessivamente severa. A lei draconiana, uma lei excessivamente severa. Isso vem da Grécia Antiga, né? De Draco, que era o legislador que começou a estabelecer as primeiras leis escritas. Só que eram leis severas, ok? Por isso que até hoje a gente utiliza, né, no direito moderno, perfeito, que é uma legislação draconiana, perfeito? Às vezes a gente fala numa condenação por dano moral e assim vai, que foi uma condenação draconiana, uma condenação pelo valor da condenação que foi extremamente severo, extremamente pesado, uma legislação draconiana. Vocês vejam que nessa expressão, tendo em vista aí os usos e costumes, perfeito? A gente incorporou até nos dias atuais essa expressão, né? Expressão draconiana, que significa efetivamente uma lei severa, uma lei de alto rigor, perfeito? Mas Draco já começa
escrever aí as primeiras leis escritas. Já começa a formalizar este processo legislativo. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Aí passamos a ter, depois desse processo legislativo que eu estava mencionando a vocês, o Código de Gortina. Aquela lei draconiana, essa expressão draconiano, tá? Guardem consigo isso, que vocês irão utilizar no direito moderno. Essa expressão draconiana. Vocês irão utilizar agora no direito moderno. Então, guardem com isso quem foi Draco e da onde vem essa expressão, né, draconiana, ligado às normas. Então, muitas das vezes, quando uma norma é publicada, tá? Quando uma norma é publicada, e ela é extremamente severa, a gente fala, puta, que lei draconiana, que lei severa, que lei pesada. Perfeito? Então, guardem consigo este nome que, com certeza, vocês irão fazer uso. O Código de Gortina é o mais antigo e o mais completo código legal grego conhecido. Código de Gortina, tá? É o código mais antigo e mais completo código legal grego conhecido. Tratava principalmente sobre direito de família, economia e comércio. Então, aqui a gente já começa a perceber, ok? A divisão, né? A subdivisão, melhor dizendo, do direito em áreas. Você vê que o Código de Gortina, que é efetivamente o mais antigo e mais completo código legal grego conhecido, ele já começa a separar em áreas, perfeito? Começa a separar em direito de família, direito econômico e comércio. Então, a gente já começa a entrar nesta seara, perfeito, a respeito, efetivamente, da divisão do direito em outras áreas, para facilitar aquilo que eu mencionei na primeira aula, ok? A interpretação e aplicação da norma jurídica. Estudar de uma forma didática mais fácil de ser entendido, para que a gente, para que esse arcabouço que nós obrigatoriamente temos que ter, porque somos operadores do direito, a gente consiga aí ter uma evolução jurídica, né? Consiga estudar, tendo uma visão, como eu disse para vocês, do direito, uma visão a nível de planta baixa, vendo o direito de cima, de como é que ele se comporta na sociedade. Perfeito? O Código de Gortina, ele já começa, né, traçando essa linha, efetivamente, de como a gente tem que analisar o direito, e já começa separando, como eu disse, reiterando, direito de família, direito da economia e direito do comércio, que eram as três grandes áreas da época. Perfeito? Então, já começa a haver essa divisão, que é o que nós implantamos nos dias de hoje, né? Separação do direito. Por isso que eu acho para vocês, vou dar uma dica, que não estão iniciando aí no mundo jurídico, né? É impossível, num banco acadêmico que vocês se encontram, ter todas as áreas do direito. Perfeito? Vocês aprenderão aí as normas básicas, né? Direito civil, direito penal, direito tributário, direito do trabalho e assim outras disciplinas. Mas existem inúmeras outras áreas do direito, inúmeras outras áreas do direito. Perfeito? Que aí caberá a cada um de vocês buscar uma outra área do direito que, de repente, você se encontre, você goste, né? E que isso te traga rentabilidade, né? Que te traga rentabilidade. Então, a gente tem que pegar, né? Ver qual a área do direito que eu curto, que eu acho interessante e que efetivamente possa aí me trazer uma rentabilidade financeira, né? Que isso seja prazeroso de fazer e efetivamente me traga. Por isso que eu disse
no início aí da aula, para a gente ter uma certa disciplina em estudar direito. O direito, quem não estuda todos os dias é menos advogado. A gente tem que buscar, vocês têm que buscar outras áreas do direito, né? Outras fontes do direito para se estudar e saia efetivamente dessa multidão de pessoas, né? Você vai para onde está indo todo mundo, somos 500 mil só na capital de São Paulo. Tenta buscar outras áreas, de repente desconhecida, e você possa efetivamente navegar sozinho. Então, tomem cuidado com isso. Para quem é jovem como vocês, fazer uma análise, né? Buscar estudo de outras áreas do direito. Perfeito? Que ninguém esteja atuando aí com tanta perspicácia, né? Que não tenha um contingente de gente muito grande. Tudo bem? Então, falamos aí do Código de Gortina, que é o mais antigo e o mais completo código legal grego conhecido, e que já vem se dividindo aí em outras áreas. Por isso que eu disse para vocês buscarem outras áreas. Lei de Dura, descoberta em 1922, que seria uma cópia, tá? Efetivamente, da lei de Gortina, né, do Código de Gortina. Ele só foi mais... Professor, repete, por favor, lei do quê? Falhou aqui a conexão? Vamos lá. Eu falei de lei de Dura. Ok? Depois tivemos aí o Tribunal de Eliaia, instituído por Solon. Né? A gente está trazendo toda a evolução grega aqui para nós. Funcionava como um tribunal de apelação, um tribunal recursal, tá? Qualquer pessoa poderia apelar das decisões de outros tribunais. Perfeito? A segunda ideia é que a lei se encontrava acima do magistrado. Então, a gente, no direito grego, tá? Foi instituído por Solon o Tribunal de Eliaia, que nada mais é que são os tribunais recursais, tal como nós temos hoje. Aí faço uma pergunta para vocês, valendo o quê? O que eu tenho que pôr aqui? Valendo um livro meu. Vou até colocar aqui na tela. Valendo um livro meu, que eu vou dar quando efetivamente, vou entregar quando efetivamente as aulas presenciais retornarem, tá? E lá vem a pergunta. Por que o nosso ordenamento jurídico admite o duplo grau de jurisdição? Ok. Né? Toda vez que a gente tiver o inconformismo com uma sentença judicial, a gente recorre. O porquê o nosso ordenamento jurídico admite o duplo grau de jurisdição, tal como Solon, na Grécia, instituiu o Tribunal de Eliaia, perfeito? Sendo que qualquer cidadão que efetivamente não concordasse com o julgamento de outros tribunais poderia, desta decisão, recorrer. Por que a gente admite o duplo grau de jurisdição e por que a gente recorre das decisões de primeira instância? Alguém poderia me dizer? Posso tentar, professor? Quem é que fala? Fernando. Fala, Fernando Tainá. Fernando Tainá, é isso? Pode? Tainá. Se admite o duplo grau de jurisdição no Brasil para que, com a gente, no caso, recorrendo-se à instância superior, tenha-se mais certeza da sentença recebida anteriormente. A gente recorre para saber se o primeiro julgamento ele procede realmente de acordo com o que diz a lei vigente no Brasil atualmente. Então, se recorre para se ter uma confirmação da primeira sentença recebida, ou uma negação e, assim, alcançar-se a devida sentença legal. Perfeito. Vai receber o livro, depois você me cobra. Ok? Ok, nessa linha, o Fernando Taina, e para todos, na verdade, a gente admite o duplo grau de jurisdição
Porque toda vez que a gente recorre, a decisão é mais acertada, é a mais correta, é a mais aprimorada. Por isso que o nosso ordenamento jurídico, né, com base no Tribunal de Eliaia, instituído por Solon, na Grécia, ok? Admite o duplo grau de jurisdição. Lógico, quem profere uma sentença em primeira instância é um juiz só, é uma decisão monocrática. Sendo que em sede de recurso nos tribunais superiores é uma decisão colegiada. Então, você sai de uma decisão monocrática e vai para uma decisão colegiada. Lógico, mais pessoas pensando sobre o mesmo assunto, vocês hão de convir comigo, ok? Que a decisão é mais acertada. Então, a partir do momento que eu coloco determinada causa para que mais pessoas apreciem, né, o mesmo objeto da causa, eu vou para uma decisão colegiada e não para uma decisão monocrática, com certeza, né, a decisão será aquela mais acertada. Perfeito? Por isso que o nosso ordenamento jurídico, né, copiando aí efetivamente, né, não vou dizer copiando, né, mas se espelhando, eu acho que é a palavra correta, tá? No Instituto de Solon, na Grécia, já havia os tribunais recursais. Então, vamos recorrer das decisões monocráticas para que tenhamos aí uma decisão mais acertada. Você sai de um e vai para vários, pensando a respeito do mesmo assunto. Se a gente for analisar, realmente faz sentido, né? Faz muito sentido, efetivamente, a gente pegar e ter essa ideologia da decisão mais acertada, o duplo grau de jurisdição, ok? Contanto que muitos juízes, tem muitos juízes que proferem sentença na própria mesa de audiência, né? Ele profere a sentença na própria mesa de audiência. E muitas das vezes ele fala, a minha sentença aqui, ok, não tem grande validade, porque efetivamente vocês irão recorrer dela, seja pelo lado, seja pelo outro, efetivamente nós iremos recorrer desta decisão, né? Iremos recorrer dessa decisão. Então, o que irá valer mesmo é o tribunal recursal e com o trânsito em julgado da sentença proferida em primeira instância. Então, é o que eu sempre costumo, inclusive, dizer aqui no meu escritório, né? O processo só termina quando tiver o trânsito em julgado. Por enquanto não tem trânsito em julgado, a gente está na briga por ele. Então, muitas das vezes, perco em primeira instância, ganho em segunda. Aí a outra parte recorre, perco em terceira. Aí a gente leva para a STJ. Aí a gente leva para o Supremo Tribunal Federal. Se não tiver jeito, podemos levar um processo para uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. E cada vez mais a gente recorre. O intuito é, efetivamente, ter a decisão mais acertada. Aqui para os meus colegas de profissão que trabalham aqui comigo no meu escritório, a gente sempre fala, ok? É duro, né? Não é uma decisão fácil ligar para o cliente e dizer o seguinte, tem uma péssima notícia para te dar, infelizmente, perdemos em primeira instância. Poxa, doutor, perder em primeira instância. Calma, amigo. O processo, você só pode lidar, né? Você só pode dar por perdido o processo quando ele transitar em julgado. Efetivamente, ele ainda não transitou, ainda me cabe outras instâncias judiciais para que eu possa buscar aí uma modificação dessa tutela jurisdicional. Então, mantenha a calma, perfeito? Que oportunamente, né, eu vou buscar uma modificação em sede de tribunal. Aí eu saio de uma decisão monocrática e vou para uma decisão colegiada. Solon já previa isso, né? Esses tribunais recursais. Já previa esses tribunais recursais, tal como nós temos hoje.
Esses tribunais recursais julgavam todos os tipos de causa, tanto as públicas quanto as privadas. Perfeito? E agora eu vou falar um negócio para vocês, que olha onde ia efetivamente a ideologia dos gregos, né? O que o grego pensava a respeito do direito. Naquela época, o direito grego já fazia uso da mediação e da arbitragem na solução de conflitos. Então, se a gente fizer, olha só, uma análise, né, um estudo pormenorizado da mediação e da arbitragem na solução de conflitos, nós verificaremos que eles já faziam uso desses instrumentos legais na Grécia. Então, o direito grego já previa aí o instituto da mediação e da arbitragem na solução de conflitos. Professor Marcos, se eles já faziam, por que a gente demorou todo o tempo? Isso é cultural. É o que eu disse para vocês no início lá. A nossa cultura qual que é? É processar por tudo. Tudo a gente quer processar. Ai, tropiquei na rua, processo. Ai, ele olhou feio para mim, dano moral. Ai, a sola do sapato deu problema, processo. Perfeito? Então, não estou dizendo que a gente não deva processar, mas a gente tem uma cultura, né, de tudo processar. A gente não tem uma cultura efetivamente de usar, né, outras portas, bater em outras portas para a solução dos conflitos, tal como medição e arbitragem. Por isso que o nosso poder judiciário, mundialmente, é um dos mais sobrecarregados de ações. Tudo a gente quer processar. A gente não tem essa ideologia. E olha que agora, né, as normas mais recentes estão efetivamente prevendo aí efetivamente outras soluções de conflitos, né? As câmeras de conciliação e arbitragem. Eu acho que vocês já devem ter tido ou terão ou estão tendo, não sei dizer, né, uma disciplina chamada multiportas. Já ouviram falar? Tem no AVA isso para vocês? Vocês estão fazendo uso dela ou não? Não. Comigo? Estão fazendo? Já tiveram essa disciplina multiportas ou não? Não. Então, vocês terão essa disciplina multiportas, né? A ideia dela, por que se chama multiportas? Qual a ideia dessa disciplina ser chamada de multiportas? Porque você tem outras portas para se resolver conflitos que não apenas, então, somente o poder judiciário. Perfeito? Então, por isso que vocês terão essa disciplina multiportas, que a gente pode falar aí em mediação e arbitragem aí na solução desses conflitos. Então, no próprio direito grego, ele já tinha uma previsão, né, de se fazer uso da mediação e arbitragem. Ele já fazia a diferenciação, alguém aí com a câmera ligada, por favor, desliguem a câmera aí. Eu não sei quem é, que aí eu não consigo ver, só consigo ver áudio. Ele já fazia uma diferenciação, o direito grego, entre os tipos de homicídio, ok? De voluntário, involuntário e legítima defesa. Então, vejam só que prevalece efetivamente até os dias de hoje, né? Então, o direito grego já vem fazendo uma diferenciação até nos tipos de homicídio, que não é a modalidade que nós temos hoje. Ou é homicídio doloso, ou é homicídio culposo, né? As duas modalidades que temos. E temos aí a legítima defesa, né? Então, já vem lá desde o direito grego, perfeito, essa abordagem, né, de diferenciação dos tipos de homicídio. Então, falamos que ele efetivamente já fazia uma diferenciação entre mediação e arbitragem. Vê quanto o direito, nesta época, evoluiu, né? Já fazia a diferenciação entre os tipos de homicídio,
já fazia uma difusão das ideias de justiça. Uma perguntinha para vocês, ok? Dessa difusão da ideia de justiça. Qual é o princípio hoje que a gente aplica, né, com essa difusão da ideia de justiça, daquilo que é efetivamente o mais justo? Qual é efetivamente o princípio que a gente aplica nos dias de hoje? Ninguém vai falar comigo? Como assim, princípio, professor? Não consegui entender a pergunta. Vamos lá. Muitas das vezes a gente não tem norma para tudo. Não havendo norma, a gente tem que se socorrer de princípios. Princípios são vigas mestras do direito, ok? Então, não é uma legislação. Não havendo legislação, a gente tem que se socorrer de princípios. Eu acabei de mencionar que o direito grego ele já fazia uma difusão, né, das ideias do que é ser justo, do que é a verdadeira justiça. Vocês concordam comigo que nos dias de hoje ainda a gente não tem norma para tudo? É impossível ter norma para tudo? Sim ou não? Sim, né? A gente não tem norma para tudo. Mas eu tenho que aplicar a verdadeira justiça. E que princípio, quando eu não tenho norma, e o juiz, mesmo assim, ele é obrigado a aplicar o direito, ele tem que se socorrer a um princípio. Que princípio é esse que, efetivamente, ele tem que se socorrer? Alguém arrisca? Professor? Diga. Posso arriscar em dúvida pro réu? Não sei. Não entendi. Seria em dúvida pro réu? Não sei. Não seria em dúvida pro réu. Seria o princípio, ok? Acabou de perder um carro zero, hein, amigo? Seria o princípio da equidade. Então, muitas das vezes a gente não tem norma para tudo, eu peço para o juiz que ele aplique o princípio da equidade, que é o que está aqui, a difusão da verdadeira justiça, daquilo que ele entende justo ao caso concreto, que ele entende cabível, perfeito? Princípio da equidade. Então, vejam que o princípio da equidade, que é aplicado até hoje no nosso ordenamento jurídico, ele é fruto, né, do direito grego, dessa difusão da ideia do que é justo, da verdadeira justiça. Como eu disse, muitas das vezes a gente não tem, né, a norma, a perfeita norma encaixando no caso concreto. Só que o juiz ele não pode efetivamente se eximir de julgar, tendo em vista que não há norma. Então ele tem que se socorrer a um princípio da equidade, aquilo que ele entende justo. Isso é um pedido que nós fazemos ao juiz. Excelência, nesse caso em concreto, efetivamente a norma foi omissa, foi obscura, foi contraditória, ela não está clara ao dispor que, ela não está clara, perfeito? Então, rogo a Vossa Excelência que aplique aí o princípio da equidade, a difusão da ideia da verdadeira justiça, o que Vossa Excelência entende por justo, né, neste caso em concreto. Perfeito, Excelência? E aí o juiz vai aplicar. Não podemos esquecer que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. O juiz julga pelo livre convencimento motivado. Livre convencimento daquilo que ele efetivamente entendeu a respeito do caso concreto, e ele tem que efetivamente fundamentar, ele tem que explicar o que efetivamente motivou ele a julgar daquela forma. E um dos princípios da equidade, a ideia da verdadeira justiça. E é isso que ele vai fundamentar quando ele for aplicar o direito, a ideia da verdadeira justiça. Perfeito? E olha, o último aqui desse elenco, né, de contribuições do direito grego para os dias atuais. O uso do júri popular no julgamento de crimes. Perfeito?
A única diferenciação que a gente colocou aqui, né, nos dias atuais, que o réu vai para o júri popular nos crimes dolosos contra a vida. Perfeito? E ele colocou aqui no julgamento de crimes. Ele não diz a abrangência, né? Se é crime dolosos contra a vida ou não. Ele só falou crime. Então, cometeu um crime, você vai para júri popular. Ver o que efetivamente a sociedade acha a respeito de determinado assunto. Perfeito? Então, temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso. Perfeito? E analisando de uma forma bem pormenorizada, vejam que tudo que eu mencionei, seja o uso da medição e arbitragem, seja a diferenciação dos homicídios, seja a difusão da ideia da verdadeira justiça e seja o uso do júri popular no julgamento de crimes. Vejam que naquela época eles já pensavam tudo isso e é o que nós utilizamos até os dias atuais. Até hoje a gente se utiliza dos mesmos mecanismos. Por isso que a gente tem que conhecer isso. Ah, professor, eu vou me especializar em direito penal, tribunal do júri. Ok, show de bola. Sem qualquer problemática. Eu tenho que conhecer isso, sim. Como é que você vai estar numa plenária do júri e não conhece toda a evolução histórica do júri? Você não tem conhecimento como é que ele se desenvolveu com o passar do tempo. Você vai estar lá no parlatório de falar. Você vai estar no parlatório, ok? Num tribunal do júri e não vai ter este conhecimento. Não dá, né? Não podemos nos permitir a estar num certo recinto do fórum e não ter esse conhecimento específico sobre determinado assunto. Isso, para nós, é incabível. Saímos do direito grego, entramos, né, no direito romano. Então, falamos de direito hebraico, falamos de Mesopotâmia, saímos do direito grego e agora a gente chegou, efetivamente, no direito romano, fonte dos nossos direitos, né? O direito romano, ele tinha como fontes os costumes da época, ok? As leis, o plebiscito, a interpretação dos prudentes e a interpretação, a hermenêutica jurídica pelos magistrados. Ou seja, por isso que nosso direito é totalmente arraigado no direito romano. Perfeito? É tudo que temos hoje. Costumes, leis, plebiscito, interpretação de acordo com que o juiz entenda o mais cabível ao caso concreto. Perfeito? Princípio da equidade, como eu mencionei a vocês. Por isso que todo o nosso ordenamento jurídico, né, eles têm sustentação efetivamente no direito romano. É o que nós estudamos até os dias atuais. O direito romano, ele privilegiava, né, as decisões de homens prudentes, ok? De coerção dos delitos que são praticados espontaneamente ou por ignorância, garantia comum. Então, muitas das vezes, as pessoas cometiam delito e não tinham nem conhecimento do que aquilo é crime. Né? Não tinha. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa e nem tem conhecimento se efetivamente aquilo que foi feito possa ser considerado como crime. Né? Isso advém lá do direito romano. O que efetivamente é esse direito romano? Né? Quando eu utilizo essa expressão direito romano, né? O que vem a ser esse direito romano em si? É o conjunto de normas vigentes em Roma, tá? Desde sua fundação, século VIII antes de Cristo, até o século VI depois de Cristo.
com a codificação de Justiniano. Então, quando a gente fala do direito romano, a gente está falando da época, né? As normas que eram vigentes em Roma, desde a sua fundação, que se deu no século 8 a.C., indo até o século 6 depois de Cristo. Então, vejam que é um lapso temporal simplesmente enorme, ok? E, efetivamente, a gente veio aí, com o decorrer do tempo, só aprimorando essas normas jurídicas, né? Só fazendo um trabalho de aprimoramento dessa norma jurídica. Essa história desse direito romano, e a gente vai passar a ver cada uma delas, ela é dividida em 3 períodos. Nós temos o período arcaico, o período clássico e o período pós-clássico, perdão. O arcaico, clássico e pós-clássico. É como efetivamente é dividido, né, como foi dividido o direito romano. Ok? Então, vamos falar do período arcaico, o primeiro período, o período arcaico. Características desse período arcaico. Era um direito costumeiro, ou seja, ele era fundamentado nos costumes da época, né? Então, era um direito voltado para os costumes. Ele era um direito privado ligado à religiosidade. Então, o direito romano, né? Ele sempre tinha em mente a religiosidade, perfeito, tal como estava esculpido na Bíblia. O Estado só intervinha em casos de guerra ou de crimes mais graves. Então, nos dias de hoje, nós temos aí a figura do promotor, né, do promotor de justiça, perfeito? Que representa aí o Estado. Então, a gente, nos dias de hoje, tem uma intervenção estatal. Aqui, no direito romano, essa intervenção estatal só era cabível quando o Estado achava que efetivamente ocorria um crime, ou um crime mais grave. Então, não era a todo momento que havia uma intervenção estatal. Apenas, então, somente nos casos considerados mais graves é que havia aí uma intervenção estatal. E só era considerado cidadão aquele que era membro de uma família. Só era considerado, quando eu falo que só era considerado cidadão, é aquele sujeito de direitos, né? Quando era membro de uma família. Perfeito? Então, tinha que pertencer a uma família para ser considerado cidadão e ser sujeito de direito. Marco histórico, a lei aí das 12 tábuas. Então, a gente tinha o período efetivamente arcaico, né? E ele era demonstrado pela lei das 12 tábuas. O que era essa lei das 12 tábuas aí que tanto efetivamente se fala, né, no direito? Era efetivamente fixada no fórum, era uma normativa que era fixada no fórum, para que todos efetivamente tivessem conhecimento, tá? Então, era fixada no fórum para que todos efetivamente tivessem aí conhecimento desse direito esculpido nas 12 tábuas. Lá na frente a gente vai estudar ela com maior rigor de detalhes. O objetivo de ser afixada no fórum, no átrio do fórum, na entrada do fórum. Solucionar conflitos entre patrícios e plebeus. É a fonte de todo o direito público e privado do direito romano, ok? Possuindo em seu conteúdo o direito sagrado e, olha a palavra que eu vou falar, e o processo civil, de como efetivamente esse processo deveria tramitar, né? Então, isso no período arcaico, hein, do direito romano. No período arcaico, ou seja, no primeiro período, já se falava em processo civil, já se falava em uma forma de solucionar conflitos, perfeito? Sendo uma fonte tanto para o direito público quanto para o direito privado, que era fixada no átrio do fórum, na entrada do fórum.
ou seja, de como as pessoas deveriam efetivamente utilizar a máquina estatal. Então, se a gente fizer uma análise, né, bem realista disso, vejam que efetivamente o nosso ordenamento jurídico, né, é totalmente romano mesmo, não tem como ser diferente. A origem dele é toda romana, né? Não há como ser diferente. O período clássico, então saímos lá do período arcaico, estamos entrando aqui no período clássico. Início durante o período da República, com a necessidade de se adequar à velocidade das transações mercantis. Então, a época, né, no período clássico, ele efetivamente já visava, né, o comércio em si. Então, eles já queriam encontrar uma fórmula, efetivamente, de dar uma proteção legal para essas transações mercantis. O cidadão era individualmente considerado e reconhecido enquanto era proprietário, então a gente já está falando aqui de direito de propriedade, do período clássico do direito romano. Você já está falando que ele celebrava contratos de compra e venda, ok? E a pessoa podia já transmitir esta propriedade que eu acabei de mencionar, né, transmitir o seu patrimônio entre vivos e pós-morte. Olha o tamanho da evolução desse direito no período clássico. Você já fala de patrimônio, você já fala de contrato, e você já fala de transferência de morte, de patrimônio, né, em ato entre vivos e no ato pós-morte, após a morte de alguém. Você já fala efetivamente no período clássico, dentro do direito romano. Poxa, se a gente olhar mesmo, é o retrato, né, do que efetivamente estudamos hoje. Quando a gente fala de direito de propriedade, você vai falar de direito civil, ok? Todo mundo efetivamente trabalha e estuda para quê? Para ser proprietário, deixa eu só finalizar aqui, Maurício, para ser proprietário de algo, porque o nosso direito é movido sobre o direito obrigacional. Todo mundo quer ter direito à propriedade, ok? Eu só vou finalizar e passar a palavra para vocês, que é o último período, que é o período clássico, é o último ponto da aula, é só uma linhazinha, perfeito? Desenvolve as noções de propriedade privada, posse e obrigações e responsabilidade civil. Se olharmos isso a bons olhos, vejam que é o nosso Código Civil na íntegra, que você trata de propriedade privada, você trata de posse, você trata de obrigações, acabei de mencionar que o nosso direito é movido pelo direito obrigacional, ok? Contratos e responsabilidade civil. Isso já foi visto no período clássico, né? Efetivamente, do direito romano. Pessoal, vou abrir efetivamente para perguntas e finalizo aqui no período clássico do direito romano, com essas palavras que eu acabei de mencionar. Maurício, por favor, qual é a dúvida? Seria errado dizer, então, que no caso dessa transferência de patrimônio, no período clássico romano, seria como se fosse hoje a questão de passar a herança, seria transmitir a herança a uma pessoa que... Estaria errado, seria uma doação. Muitas das vezes, hoje, né, é que a gente não tem a ideia, eu acho cúmulo isso. Se eu fosse legislador, eu ia estabelecer uma norma, queria fazer uma norma que as pessoas tinham que obrigatoriamente fazer testamento. Perfeito? Para que, quando ela partisse dessa para uma melhor, os herdeiros aí não ficassem se matando, como acontece nos inventários que a gente vê hoje. Perfeito? Então, nessa linha então, de... como é que...
nessa linha de transferência de propriedade, Maurício, perfeito, ela pode se dar a transferências entre vivos de várias formas, por doação. Se eu quiser doar meu carro para você, eu posso doar. Se eu quiser doar minha casa para você, eu posso doar. Um ato entre vivos, tá? Estou transferindo a titularidade da propriedade, um ato entre vivos. E você tem aí também a transferência da propriedade por ato, né, pós-mortem. Após a morte, já se transfere automaticamente a propriedade. Na verdade, nós fazemos inventário atualmente. Qual é o intuito de se fazer inventário? A propriedade ela já foi transferida. O intuito de se fazer um inventário é nada mais do que formalizar a transferência da propriedade. Mas se eu morrer agora, às 21h40, às 21h40, meu filho já é meu descendente. Ele já tem o direito à propriedade. Já não me pertence mais porque eu já fui. Mas o meu filho tem direito à propriedade. Só que ele vai ter que abrir um inventário para legalizar, para formalizar. Mas ele já é o proprietário, sim. Proprietário de fato, mas não é o proprietário de direito, que ele vai ter que passar aí por um processo judicial. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, professor. Mas você ia me perguntar alguma coisa a mais. Fala aí, o que seria? Não, o senhor acabou falando no meio da resposta aí que seria, no caso, uma transferência de propriedade, titularidade da propriedade do bem. Então, o senhor acabou respondendo no interim. Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer para mim? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Alguma coisa, querem que eu pontue mais alguma coisa? Sim ou não, meus amigos? Hã? Para mim, eu não. Não? A única dúvida que eu tenho é quando eu vou receber meu livro. É só essa a minha dúvida. A sua dúvida, meu amigo, é o seguinte. Se, quando voltar às aulas presenciais, ok? E eu te encontrar na faculdade, você receberá seu livro. Está aqui, olha, em minhas mãos. Perfeito? Mas você foi ganhador? Perfeito. Meus amigos, eu vou me despedir de vocês, ok? Já que ninguém tem nenhuma pergunta, gostaria de agradecer e parabenizar vocês por estar aqui comigo nessa véspera de feriado, não me abandonaram, parceria é para a vida inteira, gostaria de agradecer mesmo, fiquei bem feliz de ver aí, vamos dizer assim, classe cheia, ok? E como eu sempre digo, vocês têm meus contatos, seja meu e-mail, meu WhatsApp. Já passei para vocês aí meu canal lá no YouTube, DR Marcos U R Silva, para vocês se inscreverem. Por favor, se inscrevam lá, deixa lá um joinha para mim e me coloco à disposição. Desejo a cada um de vocês uma excelente Páscoa para vocês e seus familiares, que vocês fiquem com Deus. E estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Boa noite, professor. Até logo, professor. Muito obrigado. Uma ótima Páscoa para o senhor e para a família. Obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado. Muito obrigado.